Beleza, pessoal? Bom, é uma oportunidade que o Senhor nos concede dentro desse espírito de trabalhar a questão dos relacionamentos familiares. E este mês o Senhor tem preparado então esta comunidade para estar discutindo e refletindo a sua palavra acerca de questões que tem a ver com a família, o relacionamento. E diante disso, eu tenho um grupo de pais que eu me reúno toda última terça-feira do mês. Inclusive, eu quero que você convide os seus pais também a estarem aqui. E nós, o ano passado, trabalhamos a partir de uma passagem das Escrituras. Para mim, ela traz muito significado, que ela abrange vários aspectos do relacionamento humano, do relacionamento dos conflitos que acontecem numa família, que podem acontecer numa família, de perspectivas diferentes, na perspectiva do jovem, na perspectiva do pai, e como se dá a solução desses problemas dentro da perspectiva do reino de Deus. Nós temos o tempo inteiro uma ministração trazida pela coerência humana, pela nossa sabedoria humana, por aquilo que a sociedade nos diz que é coerente, correto. E o que nós percebemos no Evangelho e na maneira de Deus fazer as coisas, ela continua sendo loucura e ela continua nos colocando em xeque, nos fazendo tomar um posicionamento de confiança em Deus de maneira extrema. A palavra de Deus não nos deixa sem poder se posicionar em relação ao que ela diz. Ou você confia plenamente em Deus, ou você então vai buscar os recursos que o homem pode te oferecer. Os recursos que nós temos então dentro da educação, dentro de uma série de questões que são plausíveis para os homens, mas que não necessariamente encontra respaldo na perspectiva da palavra de Deus e nem como Deus age no seu reino. Olá! Nem como Deus age no seu reino. E o Evangelho é desafiador. O Evangelho ele é algo que só tem uma maneira de ser vivido. Não há meio termo com o Evangelho. Ou você realmente anda na dependência de Deus e com Deus, ou você então vai buscar segurança em outras coisas. E esta segurança, ela é falsa, porque de fato a única segurança que nós temos é em Deus. O resto é ilusão. E como é que você pode chegar a esta conclusão? Simplesmente pelo fato de você ter uma consciência crítica mínima e você analisar a vida, analisar a sociedade, analisar a família hoje, tudo aquilo que o mundo tem empregado como esforço, como energia, como algo que é passivo, ou algo que pode resolver os problemas da sociedade de maneira geral, no que se refere aos conflitos familiares e os relacionamentos interpessoais, tem sido aplicado, mas não tem produzido fruto nenhum. O máximo que tem produzido são famílias desestruturadas, famílias que têm rancor no seu relacionamento. Isso a gente fala de via de regra, o geral. Nós sabemos que a exceção existe porque o Espírito de Deus está agindo no mundo e tem muitos filhos de Deus que se comprometem com o Evangelho e com a maneira de ser gente que o Evangelho traz para nós. Então, mas quando você tem um mínimo de senso crítico, você olha para tudo que está acontecendo no mundo, para a situação da família hoje, para a situação dos conflitos que você percebe nas famílias. Uma outra questão, quando você está envolvido com atendimento às pessoas, qualquer um psicólogo, um pastor, alguém que trabalha na área de aconselhamento, você começa a perceber também que esta aparente tranquilidade
que nós vemos nos nossos dias, principalmente em ambientes como este, ambientes como igreja, na realidade não expressam a verdade. Nós vemos conflitos e conflitos terríveis no dia a dia do gabinete pastoral, mas quando você olha daqui da frente, está tudo muito bem, aparentemente. Então, eu queria pensar a partir do texto de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, aquilo que Deus pode nos ensinar pela sua palavra, no que se refere a estes conflitos e a maneira como tratar estes conflitos e as perspectivas desses conflitos. Além de tudo, esse texto vai nos trazer também a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, a partir do versículo 11, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, e vesti-o com ela, e põe-lhe um anel na mão, e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Compete a ti, meu Senhor, revelar a cada um de nós. Por isso eu coloco ela em tuas mãos, para que o Senhor venha trazer revelação de Jesus Cristo, do Evangelho, da tua palavra, e vivificar, Senhor, cada pessoa aqui, cada família aqui representada, pela tua presença e pelo poder da tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Bom, aqui nós temos então, eu vou ter que ficar presinho aqui mesmo, Tanaka? Vou? Beleza. Aqui nós temos então, basicamente 3 personagens.
Tem o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, o filho que ficou. Surge então o primeiro conflito. O filho chega e diz ao pai: pai, é o seguinte, eu quero a parte dos bens que me cabe. Esta palavra, esta frase, ela revela e ela traz muito significado. E ela aponta então agora a perspectiva do filho. O filho, quando se dirige ao pai, querendo a parte dos bens que lhe cabia, antecipa algo que lhe dá esse direito. Antecipa a morte do seu pai. Como herdeiro, ninguém tem direito a uma herança sem que haja morte. É preciso que o pai morra para que o filho tenha direito a esta herança. Dentro desta frase, ele deixa claro o significado da existência do pai para ele. O significado da existência do pai para ele era nulo. Ele não tinha nenhum interesse na pessoa do pai. Ele tinha interesse por aquilo que o pai poderia lhe proporcionar. Por aquilo que o pai poderia lhe dar. E hoje nós vemos na nossa perspectiva, muitos jovens manifestam o mesmo tipo de sentimento em relação aos seus pais, ainda que de maneira subjetiva, de maneira não muito organizada no pensamento. Mas todas as vezes que as coisas são mais importantes para nós do que as pessoas, nós estamos dizendo para aquela pessoa que o significado dela para nós é muito pouco ou é nulo. Mas é muito interessante na perspectiva do pai, como ele age diante desta frase, porque isso deve ter marcado significativamente o seu coração. Um filho que quer deixá-lo, que quer abandoná-lo, que quer sair do seu convívio, mas que não quer sair por sair, que vem ainda exigir os seus direitos, como se os tivesse. E que comunica para o pai que não está feliz com o pai, que não está feliz com o ambiente da casa, que não se interessa pela comunhão, relacionamento com o seu pai. Que não quer saber deste relacionamento, que não quer saber deste afeto, mas que simplesmente quer estar longe, estar separado. Quantas pessoas, ou quantos jovens vivem hoje também dentro dessa perspectiva? Preferindo estar longe dos seus pais, e comunicam isso para os seus pais com várias atitudes, com várias palavras, que dizem para o pai que o significado dele para ele naquele momento é nenhum. Às vezes nós achamos que são só as nossas palavras que comunicam, mas muitas das nossas atitudes estão dizendo e comunicando uma série de questões que muitas vezes nós não percebemos. E na família, no convívio da família, isso é muito forte. Nós acabamos comunicando uns para os outros de que você não me interessa. E aqui é justamente isso que esse pai recebeu. Um aviso prévio da sua condição no coração do filho. Pai, eu não me interesso por você, mas eu penso que estar distante de ti é melhor. E a única coisa que eu preciso de você é o que você tem para me dar. Muitos filhos vivem nessa perspectiva hoje. Vivem com seus pais, com suas mães, na perspectiva de que ele é aquele que vai pagar os meus estudos, ele é aquele que vai me dar a roupa que eu quero, o carro que eu quero, a condição que eu quero. Mas eu quero dizer bem claro nesta noite, de que este posicionamento vai te levar para uma situação de morte. Porque você foi feito, e eu fui criado, você e eu, para desenvolver relacionamento. E a coisa mais importante que existe é relacionamento. É amor, afeto. Isso é a coisa mais importante para nós hoje. Isso é o que está em crise hoje. Nós somos ensinados a tentar satisfazer a nossa vida na perspectiva das coisas, mas nós não encontramos satisfação nessa perspectiva, porque
nós somos seres humanos, temos uma dignidade que Deus nos conferiu e somos seres relacionais. Precisamos de afeto. E também, o que existe é uma via de mão dupla. Também existem muitos pais que se relacionam com seus filhos nessa perspectiva. Ou seja, a sua referência afetiva é quase nula também. E o que eles colocam para poder compensar essa situação são as coisas. Existe também um outro lado que não está descrito aqui nesse texto, mas que também nós podemos vivenciar na nossa sociedade. Pais que tentam comprar seus filhos com coisas. Os seus filhos não vão se satisfazer com as coisas que você pode dar para ele. Ele só vai encontrar satisfação na família o dia que o ambiente da família for um ambiente de afeto, de amor e de acolhimento. Pode faltar tudo, mas não pode faltar amor. Pode passar por grandes dificuldades, mas se tiver amor, tudo é superável. Se tiver aceitação, as coisas andam. Pelo contrário, você pode dar tudo para o seu filho, mas se faltar o afeto, o seu filho está comprometido em toda a sua existência, em toda a sua trajetória de vida. Hoje existe claramente na sociedade uma escassez de afeto, uma escassez de amor. A palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E é o que nós percebemos hoje. Não adianta. Você e eu precisamos de afeto, precisamos de significado, de toque, de abraço. Precisamos de nos relacionarmos. As coisas não substituem. Então aqui você tem esta via de mão dupla. Primeiro, você, filho, não veja o seu pai ou sua mãe como alguém que simplesmente pode sustentar você. Ele precisa ser amado por você. E os pais entram na mesma perspectiva, porque as coisas não podem comprar os seus filhos. Eles precisam do seu afeto. Uma coisa interessante que surge dentro desse contexto é como o pai lida com isto. Aparentemente, o pai parece uma pessoa um tanto quanto irresponsável. Talvez dentro daquilo que a sabedoria do mundo nos traz, jamais um pai deveria ter tomado o posicionamento que esse pai teve. Jamais um pai poderia, então, dar um montante de dinheiro na mão de um jovem inexperiente e abrir a porta da sua casa e dizer: toma aqui, meu filho. Primeiro que você não encontra uma repreensão da parte desse pai. Você não vê uma argumentação no texto da parte desse pai. A partir do momento que o filho diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, o que você vê é o pai calculando isto e repassando ao filho. Isto para a sabedoria humana, não para o evangelho, mas para a sabedoria humana, é um ato de loucura, é um ato de imprudência, é um ato de irresponsabilidade. Mas esse texto, este pai, que tipifica a pessoa de Deus, dentro desse contexto, e de como Deus age, ele age dessa maneira. Você quer, filho? Toma aqui, toma o que você precisa. Por que isso acontece? Porque para nós é uma atitude irresponsável. Porque nós não confiamos no amor. Nós não confiamos em Deus. Nós somos ensinados a nos resguardar para o momento em que Deus falhar. Nós somos ensinados a desconfiar de Deus. Então, Deus, Ele pode dormir, Ele pode não estar atento, então eu preciso me precaver. Então, quando eu não posso confiar em Deus, quando eu sou ensinado a desconfiar de Deus, o que eu faço então é me cercar de circunstâncias e situações e provisões da minha cabeça, da minha intelectualidade, daquilo que eu posso fazer, para que isso não aconteça.
Então, a coisa mais certa seria, naquele momento, já que eu não confio no amor e não confio em Deus, cercear, cercar, amarrar, privar da liberdade, dizer não, vem cá, eu vou te amarrar no pé da mesa, você vai tomar uma surra só porque você falou isso, e você vai ficar quietinho aí. E mais do que isso, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, vai acabar o seu videogame, vai acabar a sua saída não sei das quantas, e tá. Tendo em vista que isto vai produzir nele uma atitude coerente, correta e real. Ou seja, o filho vai ficar ali dentro de casa porque ele quer ficar. Isso não irá acontecer. Se esse pai amarra esse filho no pé da mesa, esse filho poderia até ficar lá dentro da casa. Mas o seu coração, a sua mente, a sua vontade, o seu ser, estaria lá no mundo, estaria lá fora. E isto não produziria relacionamento com o pai, de maneira alguma. Isto ia produzir conflitos. Mas para nós existe uma cultura, porque a religião e a igreja de maneira geral, ela tem negligenciado o jovem. Eu falo na perspectiva do jovem, porque existem fases na educação. E aqui nós estamos falando de pessoas que já passaram, já não são mais crianças. Criança, ela não tem toda a condição de entender a complexidade de algumas coisas. Por isso, você só tem duas linguagens quando a criança é muito criança. Muito amor e limites. E quando necessário, vara. A criança, ela não entende. Meu filho gostava muito de brincar perto do fogão. E eu toda hora falava, Lucas, não. Perto do fogão, não. Ele não entendia, ele não entende. Ele não entende porque ele não entende que a panela pode explodir, ele não entende que a água pode derramar e queimá-lo. E às vezes você tenta argumentar nessas categorias e ele não consegue perceber ainda. Então, você tira uma vez, tira duas, tira três, está lá, duas varadinhas na bundinha, chama, fala, filho, o papai ama você, o papai te ama demais, o papai não quer que você fique ali para que você não se machuque. Conversa, fala. Mas quando vocês vão chegando numa fase que já está na adolescência, para entrar na fase adulta, esse tipo de linguagem já não funciona mais. Engraçado que quando você vai olhar para Provérbios, toda vez que a palavra fala acerca dessas categorias, de repressão e de vara, ela fala a criança. Quando vai falar em relação ao jovem, ela diz, lá em Colossenses, vós pais, não irritei os vossos filhos. Já mudou. Então nós precisamos pensar aqui numa perspectiva dos jovens e dos pais dos jovens. A igreja se satisfaz, e a sociedade se satisfaz, com realidades que são aparentes. Então, se você se comportar dentro de um padrão moral aceitável, e o que é um padrão moral? Padrão moral é aquilo que a maioria estabeleceu como padrão, como aquilo que é certo e que é errado, que a sociedade estabelece como certo e errado. Então, se o jovem, no caso do crente, do cristão, ele não sai, não fuma, não fala palavrão, essa série de questões aí, para a igreja está bom. Muitas vezes para nós como pai, também está bom, mas o seu filho, o meu filho, precisa entender que Deus é uma pessoa e que para Deus só interessa aquilo que é verdade no seu e no meu coração. Não interessa você estar aqui numa comunidade, frequentando uma comunidade,
se isto é fruto da obrigação que você tem de estar aqui, produzida pelo seu pai, pelo sistema, pela sua sociedade, ou por aquilo que você queira chamar. Para aquele pai, não havia sentido aquele filho estar dentro da casa, se aquele filho não quisesse estar dentro da casa. Porque aquilo é mentira. Está aqui, mas o coração está lá fora. Está aqui, mas o seu coração está lá fora. E um dia ele vai ser independente. E o dia que ele for independente, então ele vai fazer tudo o que ele quer fazer, ou tudo o que ele queria fazer. O dia que ele não precisar mais do que você tem, ele vai fazer tudo o que ele queria fazer. Uma outra realidade que esse texto aponta na questão do relacionamento entre pais e filhos é que muitas vezes nós não, no relacionamento de família, nós não... Lógico que o amor cobre uma multidão de pecados e quando alguém é da nossa família não tem como deixar de ser. Mas nós não transparecemos a realidade do amor, no sentido de que existe possibilidades para o erro. Existe espaço para o erro. O ideal para nós é que os nossos filhos sejam perfeitos e não errem. O ideal talvez seria que nós os colocássemos dentro de uma redoma de vidro, onde eles não tivessem nenhum contato com nada do que está fora desta redoma, com as pessoas de fora dessa redoma, com o sistema de fora dessa redoma, que eles ficassem presos dentro de um lugar onde eles ficassem isolados do mundo. Nem Jesus quis isso. Jesus, quando foi orar, disse o seguinte: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Há espaço para o erro. Há espaço para que o filho ou a filha possa errar. Você não pode querer que o seu filho acerte sempre. Assim também como o filho não pode querer que o seu pai acerte sempre. Eu vou errar na criação do meu filho. Erraram na minha criação. A única coisa que nós precisamos ter a convicção plena é de que o amor é aquilo que sustenta a liga da nossa família. É que o amor é aquilo que fala mais alto dentro da nossa vida em família. Este filho vai, e acontece uma série de questões. É o seguinte: quando você quer viver pelo seu nariz, o jovem tem essa mania, ele acha que sabe tudo. Ele acha que pode tudo, ele acha que sabe tudo, ele acha que os mais velhos não sabem de nada, que o mundo mudou. Desde que o mundo é assim que funciona. Mas desde que o mundo é mundo, os jovens têm quebrado as suas caras. As pessoas têm quebrado as suas caras. Mas isso não é de tudo ruim. Este jovem, ele sai, gasta os seus recursos, vai viver a vida que ele achou que seria maravilhosa para ele, que traria significado para ele. Aquilo que ele estabeleceu como vida. Mas eu quero dizer que no mundo as coisas, na existência de maneira geral, existe a bolha imobiliária, existe a crise do petróleo, a Bolsa do México cai, as coisas acontecem, o carro bate, o ladrão rouba, a doença chega. Você está na vida, você está sujeito a tudo. E este jovem acaba o seu recurso. Ele gastou tudo. Ele achou que aquilo ia durar para sempre? Não, não durou para sempre. E o texto vai dizer que uma grande crise ou fome aconteceu naquela terra, e ele então se ajunta com alguém daquela terra para poder descolar alguma maneira de se sustentar. E aquela pessoa lhe dá uma função de apacentar porcos. Dentro da cultura judaica, nós sabemos que existe uma série de questões que para eles são imundas. Uma delas é a questão de comer carne de porco. Quando você passa a ser babá de porco dentro de uma cultura que tem o porco como algo imundo, você está no último estágio da dignidade humana. E o texto vai dizer que lá
Ele desejava comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Esta vida, a vida cristã é uma vida comunitária. E esta vida comunitária se expressa na família. A família é o primeiro lugar onde a igreja se expressa. A palavra de Deus vai dizer que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ali existe uma igreja. E não tem como você viver independente. Você só é alguém, aliás, dentro do contexto bíblico, nenhum escritor bíblico tinha esse conceito que nós temos de eu, individual. Todo mundo era alguém dentro da sua família, dentro do seu clã, dentro do seu país, da sua nação. Ninguém era ninguém sozinho. Hoje existe esta indução do pecado e da maldade que quer fazer de você o centro do universo, o centro do mundo. Mas você não é. E se você quiser viver esta vida independente, sozinho, saiba que você não pode, porque você depende de alguém sempre. E o lugar onde isto fica mais claro, aliás, o lugar onde você consegue esta ajuda naquilo que diz respeito às suas carências, deveria ser e deve ser no ambiente familiar. E a questão é que quando esse jovem está lá, o texto vai dizer, ele cai em si. Ele chega a uma conclusão, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quantos jovens querem viver uma vida independente da sua família, dos seus pais, e acabam em situações onde ele precisa de um momento de colocar a mão na cabeça e dizer, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo de mim mesmo? Olha a situação que eu cheguei. E este filho, no caso do texto, a Bíblia vai dizer que ele pensa numa estratégia. Ele fala, na casa do meu pai, nem os empregados passam por o que eu estou passando. Eu vou voltar lá e eu vou dizer para ele, eu vou dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu perdi esta dignidade, este direito, mas eu vim aqui pedir um emprego para você. Se você puder me dar um emprego, me pagar um salário, eu ser tratado como um dos seus empregados, para mim está ótimo. E ele bola esse plano maravilhoso, então ele decide voltar. Eu não sei como que é o seu relacionamento com a sua família, no caso dos jovens que aqui estão. Mas eu digo para você, se você estiver afastado do ambiente do amor e do ambiente da casa do seu pai, no sentido afetivo do termo, volte. Volte o quanto antes. Volte para pedir perdão. Volte para falar, pai, eu errei. Sabe por quê? Porque você não é independente. Porque você não pode viver uma vida sozinho. Porque você faz parte de uma família. E por mais difícil que seja o seu contexto familiar, e saiba de uma coisa, existe um Deus que muda contextos. A grande dificuldade nossa hoje é que nós andamos pela força do nosso braço. E nós não temos coragem de tomar atitudes sustentado pela palavra de Deus. Então nós achamos que é impossível o meu pai mudar, que é impossível o meu filho mudar. É impossível mesmo. Se você usar a sua força, o seu braço, o seu intelecto, a sua capacidade. Mas existe uma palavra de Deus, que ela é um martelo que esmiuça a penha, que é aquela que chama as coisas que não são como se já fossem. Vá sustentado na palavra que Deus tem para a sua vida. Vá sustentado na palavra e na promessa de Deus para mim e para a sua vida. Aí as coisas irão acontecer, porque a palavra de Deus não falha. Ela não volta vazia. Não vá sustentado naquilo que você acha, na sua estratégia, como este filho foi. Ele foi em direção ao seu pai, mas a palavra de Deus vai dizer que o pai, quando vê de longe, corre em direção ao filho, pula no pescoço desse filho e o beija. Eu quero dizer para os pais que talvez vão assistir isso, para os pais que estão aqui, quantos de nós tomaríamos essa atitude como pais? Quantos de nós abraçaríamos o nosso filho, beijaríamos o nosso filho, sem lhe dar um sabão antes? Sem lhe dar um bom pito, quem sabe uma boa surra, sem deixá-lo de castigo durante um bom tempo? Quantos de nós? Mas a loucura do Evangelho age diferente. Confiado no que a palavra de Deus diz, no amor. A palavra de Deus fala que Deus é amor e age em relação a nós nessa perspectiva e nos chama a andar na mesma perspectiva, a do amor.
Este pai lança-se ao pescoço do filho, o abraça e o beija. E o filho então quer colocar aquela ideia maravilhosa de tentar convencer o pai em prática. Pai, pequei contra os céus. O pai nem ouve. O pai simplesmente atropela, deixa aquilo. Ele trazei depressa a melhor túnica. Quantos de nós agimos assim? Eu passei por uma situação, um atendimento há um tempo atrás, e um rapaz extremamente envolvido num caminho de morte mesmo, e a violência produz rebeldia, produz raiva, rancor, e diante de uma ação de rebeldia com o intuito claro de afrontar o seu pai, a sua mãe, ele tomou um posicionamento e fez uma tatuagem imensa. Não estou aqui discutindo a questão sobre tatuagem, só estou dizendo assim, a atitude dele era claramente mexer com os pais, manifestar a sua rebeldia em relação aos pais. E o pai não estava em casa, ele chegou e falou: mãe, olha o que eu fiz uma tatuagem. A mãe: pelo amor de Deus, filho, o que você fez? Mãe, está feito e tal. A mãe falou: eu vou falar para o pai, eu não quero saber o que o pai vai pensar, dane-se. Aí ele falou assim: filho, você quer tirar isso? A mãe tem um dinheiro aqui, se você quiser, filho. Aí ele falou assim: não, mãe, eu não quero tirar não, eu gosto disso. Aí a mãe falou assim: tá bom, filho, mas vamos fazer o seguinte, vamos poupar o seu pai está saindo de viagem, vamos fazer o seguinte, vamos esperar ele viajar, não vamos estragar a viagem dele não, quando ele voltar, aí a mãe mesmo vai conversar com o pai, vai explicar para o pai, tudo bem? E ele: tudo bem. E esse rapaz veio então conversar comigo. E o que eu percebi na conversa com ele é que esta atitude da mãe o marcou profundamente. Ele falou assim: eu queria que ela me xingasse, eu queria que ela me batesse, eu queria que ela me desse, mas ela me amou. Ela me amou e eu tenho visto esse amor na vida da minha mãe a vida inteira nesta família. Eu fico vendo as coisas que ela sofre por causa da gente, sem reclamar, sem murmurar, e me amando. E tudo que eu queria é que ela pudesse me xingar, me bater. Sabe por quê? Porque a rebeldia ela é alimentada pela violência e pela falta de amor. E o que está mudando a vida deste jovem, e ele está frequentando a nossa comunidade hoje em dia, é Cristo na vida desta mãe. É o amor de Deus revelado na vida desta mãe. E este jovem também foi impactado. Assim como o pai recebe o filho com amor e com celebração. Então, pais, pense. Existe um outro modelo no mundo que diz que você deve tocar terror e que você deve expor seu filho ao medo, que você deve ameaçá-lo. Mas existe um outro modelo na palavra de Deus. Um parece loucura para a razão humana, porque para a razão humana você impõe pela força a sua vontade. Pelo Evangelho, Deus conquista pelo amor e nos ensina da mesma maneira. Vamos abrir em 1 João. 1 João capítulo 4. O versículo 17 e o 18. A palavra de Deus diz assim: nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é,
somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Muitas vezes o que nós usamos é algo que Deus não nos chamou para usar. Nós queremos apavorar, colocar medo, ameaçar. Essas são as categorias que nós utilizamos normalmente na criação de filhos adolescentes ou adultos. Mas a loucura do Evangelho diz que se você não se omitir, a questão aqui não é passar a mão na cabeça do seu filho, ele está fumando maconha, você falar assim, ô filho, que lindo. Liga não, o papai te ama. Não é isso. Você se posiciona em relação à palavra de Deus. Você fala, filho, isso vai te levar para a morte. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Ele não te chamou para se alienar da realidade. Ele te chamou para você ser filho dele, um com ele, para que você tenha vida e vida verdadeira. Agora eu quero dizer para você que o seu xingamento não vai mudar o seu filho, que a sua surra não vai mudar o seu filho, que o seu desamor não vai mudar o seu filho. O que vai mudar o seu filho é você se mover em direção a ele em amor, sustentado pela palavra de Deus e pela vida de Deus que habita em você. É falar, Senhor, dá-me amor para amar o meu filho, dá-me a condição de abraçá-lo, dá-me a condição de ser um com ele. Não é se omitir do papel de pai, é se posicionar com clareza, mas é dizer, filho, quer que for o que acontecer, o pai ama você, o pai te ama. O pai está com você. Eu vi uma coisa, não sei, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que me chamou demais a atenção. Aquele cara que matou o cartunista da Globo, vocês lembram disso? Eu não esqueci o nome dele. Se alguém lembra o nome dele? Hã? Cadu, né? O cara que matou. E ele matou o cartunista da Globo e o filho do cartunista. E tentou fugir aqui por Foz do Iguaçu, e a polícia pegou e trocou tiro com a polícia, aquele negócio todo. E eu vi um repórter entrevistando o pai. Ildo do céu. Ele falava do filho, ele não em nenhum momento quis defender o filho no sentido de que as coisas que o filho tinha feito era correta de ser feita. Ele falou, não, meu filho fez coisa errada, ele precisa pagar pelo que fez. O que ele tentou foi mostrar o que talvez tenha levado o filho a cometer aquilo. Mas o interessante é que no final, ele pede uns segundos para a câmera e ele fala, filho, o pai quer falar com você. Ele fala, filho, o pai está com você. O pai te ama, filho. E o pai não vai desistir de você jamais. Eu te amo, meu filho. Eu fico imaginando quantos pais abandonam seus filhos porque os seus filhos erram, porque os seus filhos não são perfeitos, porque querem dos seus filhos que eles sejam perfeitos. O único poder capaz de mudar o coração do ser humano, da qual Paulo não se envergonha, está em Romanos 1, 16 e 17, é o Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho de um Deus que ama. É a maior prova de amor. É um Deus que ama o mundo de tal maneira que entrega o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo vai dizer lá em Romanos 1, 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o seu filho só vai crer o dia que ele for ministrado pela sua vida, o dia que fizer sentido aquilo que você fala com a maneira como você age em relação a ele. E também existe uma promessa sobre a sua vida, se você é pai. Deus tem interesse na sua família e quer salvar a sua família. Confie no Pai, confie na palavra de Deus e ande em direção a ela. Uma outra questão que é muito clara para a gente caminhar para o final disso aqui. Não nos conformemos com os padrões. Evangelho não tem nada a ver com padrão nem com regra. Vida é vida. Ser humano acerta e erra. Eu já vi pais dizerem para mim o seguinte, eu tenho um filho que é uma benção, mas eu tenho um outro que não...
Eu já vi um pai falar para mim o seguinte: eu sei que Deus não está com o meu filho. Eu falei: como é que você sabe disso? Ele falou assim: porque o meu filho só faz coisa errada. Aí eu falei: então Deus não está com você também? Ou Deus vai estar com você só quando você acerta? Você acerta sempre? Se Deus agisse nessas categorias, Deus estaria com você? Estaria com você, Hildo? Estaria com você, Júlio? Deus não estaria. Porque Deus não depende dos seus acertos. Deus quer simplesmente que você seja convencido de que sem Ele você não pode nada. De que sem Deus não há possibilidades. E se Deus tirar os olhos de nós, de cada um de nós, até dos infiéis, diz a palavra, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Ninguém sobraria neste mundo. Todo mundo existe hoje, de alguma maneira, ou bem ou mal, porque a graça de Deus o sustenta de alguma maneira. Até o bandido existe, e come, se alimenta, vive, porque a graça de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre ele. Porque se Deus se ausenta de tudo deste mundo ou da vida de alguém, este alguém não consegue subsistir. Não é pelos acertos. Este pai teve um filho que errou, mas teve um outro filho que acertou o tempo inteiro, certo ou errado? Aparentemente. Ele vai dar de dedo na cara do pai e dizer o seguinte: pai, sempre estive convosco, sem jamais desobedecer uma das tuas ordens. Talvez este é o filho que é uma bênção. Mas este é o filho que está doido por um cabrito para sair de perto do pai. Porque ele fala assim: nunca me destes um cabrito para eu me alegar com os meus amigos. Ele não quer o pai no momento da alegria. Ele não quer o pai. Este é o filho que fica, mas não consegue celebrar. E trazendo para os dias de hoje, ele é um filho que não consegue abrir a geladeira da sua casa. E o pai, espantado, diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Você não pegou porque você não quis. Você não usufruiu porque você não quis. Meus amados, a exortação que eu faço nesse dia para os pais é: amem seus filhos. Confiem na palavra de Deus. Você não é alguém que está sem Deus no mundo. Se você é um regenerado, se você nasceu de novo, se Deus é a sua vida, se é chegado a vós o reino de Deus, saiba de uma coisa: Deus está governando a sua vida. Deus está no controle da sua vida. Não tome esse controle para você, porque você vai produzir morte, rancor, você vai produzir mágoas, você vai produzir uma série de coisas. Mas se arrependa e diga: Senhor, me dê a coragem de amar o meu filho, de dar limites a ele, a partir do que a sua palavra diz, mas de aceitá-lo e de amá-lo no dia que ele errar. De não fazer diferença entre filho e filho, porque um filho acerta, o outro erra. Mas de amar os meus filhos com o teu amor, Senhor. Estou falando aqui para os pais. Porque a palavra de Deus vai dizer que o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Agora, você que é filho, eu quero dizer para você: você não precisa provar todas as coisas do mundo para saber que o lugar onde você pode ser primeiro usado é a sua família. O lugar onde é o primeiro lugar da manifestação da vida de Cristo e do Evangelho na sua vida é no meio da sua família. Deixo claro para você: se você quiser viver uma vida independente de Deus em primeiro lugar, e por conseguinte, independente da sua família e de quem quer que seja,
se você quiser gastar a sua vida segundo o seu nariz indica para você que você deve gastar, você vai acabar comendo alfarrobas de porcos. E isso eu não estou falando na perspectiva financeira. Porque às vezes você pode ser até o dono da Microsoft, comendo alfarrobas de porcos. Porque o que você precisa, a única coisa que você precisa de fato, é de significado para a sua vida. E significado para a sua vida é Deus vivendo em você. Cristo em vós é a esperança da glória. E o primeiro lugar onde isso se manifesta é no relacionamento familiar. Então, se você está com ódio do seu pai, se você está com raiva do seu pai, se você não conversa com seu pai, com a sua mãe, se você acha que o ambiente da sua casa não é um ambiente bom, se você acha que o ambiente do mundo vai ser um ambiente melhor, se você acha que as coisas longe da sua família é melhor, eu quero dizer para você, você vai dar com os burros na água, mas você não precisa disso. Ouça a palavra de Deus. E saiba que do mesmo modo que o seu pai é chamado a te tratar com amor, a te educar na perspectiva do amor, da liberdade, você é chamado a amar também. Porque se você é um filho de Deus, e eu falo aqui nesta categoria, quem ama é nascido de Deus. Aí não importa de que lado da moeda você está, se você é pai ou se você é filho. O que importa é que o seu passo deve ser dado em direção ao que a palavra de Deus diz. Pai, me perdoa, eu não tenho conversado contigo, eu não quero a sua amizade, eu tenho achado que as coisas do mundo são melhor, eu tenho achado que do meu jeito é melhor, pai, eu quero ser teu amigo, me perdoa, eu te amo, eu tenho errado contigo. O seu pai irá mudar. Se você é um filho de Deus, é nesse sentido que você é chamado a andar. Não no sentido das buscas das razões e da vitimização, no sentido de que algo que o meu pai fez comigo e o que você fez com tantos outros. Nós não somos chamados a andar buscando razões e entrando em demandas. A cruz acabou com a razão de pais e de filhos. A cruz nos convida a morrer e a viver no reino do amor. E no reino do amor é o reino da misericórdia e da graça. É onde nós erramos e por isso nós não podemos querer viver na vida na perspectiva de quem está certo e quem está errado. Porque ainda que eu tenha acertado com você, eu errei com alguém. Ainda que eu tenha errado com alguém, eu acertei com você e a vida é assim. Jesus nos chama a não mais andar nessa perspectiva. A mulher adulterou, os caras querem matar ela na pedrada. Jesus fala, então quem não tem erro seja o primeiro a tacar o tijolo. Em outras palavras, ele está dizendo, quem não tem nenhum erro, quem nunca errou com ninguém, então pode ser executor da lei. Você nunca errou com ninguém, jovem? Se o seu pai errou com você, você errou com seu pai. Nós erramos. O ambiente de família é um ambiente que esse texto vai nos trazer, um ambiente onde só a graça, o amor, a misericórdia e o perdão pode reinar, e só isso a partir da vida de Jesus Cristo. Peça perdão para o seu pai, chega, pai, tem misericórdia de mim, pai. Pai, eu te amo. Pai, eu quero andar com você. Ainda que seu pai fala, sai daqui, esdrúxulo. Fala, pai, eu te amo. Isto vai mudar a vida do seu pai. Porque você estará sustentado pela palavra de Deus. E você, pai, que tem provocado o seu filho a ira, achando que as suas broncas vão resolver. Eu estava aqui na terça-feira passada conversando com um grupo de pais. E uma das mães dizendo, toda vez eu falo para ele para chegar em tal horário. Eu falei, faz quantos anos você fala isso? 4 anos, que acho que ele começou a sair. Eu falei assim, quando que isso resolveu? Espera ele chegar lá no horário que ele chegar. Na hora que ele chegar, dá um abraço no seu filho, dá um beijão nele. E fala assim, filho, esse caminho aí vai ser complicado para você, filho. Esse caminho não é o caminho que Deus tem para você. O caminho que Deus tem para você é esse, ó. Pá, 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 pá. Mas a mãe te ama. Dá um beijo nele e ora com o seu filho ali. Aí deixa. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Sustentado pela palavra de Deus, pela loucura do Evangelho. Então, meus amores, para mim quem é pródigo é o pai. É pródigo em amor. É pródigo em aceitação. É a maneira como o Evangelho funciona. Você é chamado a ser filho de Deus, não pelos seus méritos,
não pelos seus acertos. Você é chamado a ser filho de Deus, porque ali é o ambiente do amor. A casa, a família regenerada, a família que tem pelo menos um cidadão do reino de Deus, há esperança, porque dele pode fluir o amor. E o amor edifica, diz a palavra. O amor constrói. O amor edifica, constrói realidades que você não pode ver. Então eu não sei como é que você está no seu relacionamento familiar, você como pai, você como filho. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus abalou os céus, encarnou, para que você pudesse, em Cristo Jesus, morrer para si mesmo, para a sua condição de vítima e para a sua razão. E para a sua condição de desamor. E Ele pagou por todos os seus pecados, para que você não vivesse mais debaixo de culpa. E a palavra de Deus vai dizer que a ressurreição de Deus, de Cristo Jesus, é a nova condição que Ele te dá de viver no reino do amor. De ser uma nova criatura. Uma criatura capaz de amar, de perdoar. Uma criatura capaz de viver pacificado com Deus. E ser pacificador na sociedade e na sua família. Pela graça, isso foi lhe dado. Que você possa receber isto. Eu gostaria que você não ficasse vago diante de tudo aquilo que você ouviu e que se Deus falou com você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você se posicionasse em direção, não importa em que lado da moeda você está, se você é filho, se você é pai, se você é as duas coisas. Mas saiba de uma coisa, você é chamado a amar e a viver não mais você, mas Cristo em você, e Cristo é amor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.